Aqui está tendo uma mudança no tempo e está um tempo feio, uma ventania, e desde que o tempo começou a mudar, a energia já foi embora umas 3 vezes, e sem contar o sinal da internet, né, que foi junto com ela. O tempo está muito feio para ir? Aqui tá. Meu Deus, ó, e aqui começou a chuva. Então, assim, pessoal, enquanto vocês estão conseguindo me ouvir, eu estou conseguindo falar com vocês, vamos fazer a seguinte situação. Se eu parar de falar por algum motivo ou travar e vocês perceberem que não estão mais tendo retorno meu, a gente vai dar continuidade nessa aula na próxima quinta-feira, tá? Se a internet cair ou se a luz faltar mais uma vez, a gente não vai ter como dar continuidade. Mas só se algum problema acontecer e a gente continuar com essa queda de luz e essa falta de energia. Ou essa queda de luz e essa falta de internet, tá? Só se acontecer um imprevisto desse, que eu espero que não, que a gente consiga finalizar a nossa aula para que a gente possa correr como nosso programado. Beleza? Isso é um sim, meu povo? Certo. Então tá. Bom, pessoal, então antes de nós iniciarmos, eu gostaria de parabenizar as pessoas que realizaram o trabalho, que fizeram o seu envio do nosso último diagrama, que foi o gigante, né? Ficou muito bom. Todas as pessoas que me mandaram estavam de acordo com o programado mesmo, né? Com o que foi estabelecido para a criação. Ficou muito bom mesmo. Parabéns a todos vocês pelo empenho, pela dedicação, pelo envio de algumas que já foi imediato, e eu entendo a correria dos outros que só conseguiram me enviar depois. Independente do período de envio, ficou muito bom. As pessoas que me enviaram, nossa, fiquei feliz demais com o resultado e a criação de vocês com relação àquele diagrama, tá? Mais uma vez, parabéns, fiquei bem feliz. E para que nós possamos dar continuidade hoje, nós continuamos trabalhando a análise dos processos e produtos. Vocês conseguiram baixar aquele material que eu mandei para vocês? Sim. Sim. Então eu vou pedir que vocês abram esse material para que a gente possa dar continuidade na nossa aula. E eu queria confirmar com vocês se vocês estão conseguindo visualizar a minha tela. Sim. Ok. Fábio, você está falando comigo? Pessoal, só um minutinho que o Fábio está me dizendo que a conexão está travando. Mais alguém está tendo um problema com a conexão? Está travando alguma coisa? Agora aparentemente tá normal. Ó, o Fábio está saindo. Aqui também agora normalizou. Normalizou, né? Tem umas pessoas que estão saindo, Alexandre... Não está saindo, mas o Fábio saiu. É porque está caindo a internet aqui, cada pouco cai. Né? Não, tá aqui que eu não sei como é que a gente conseguiu entrar agora, mas eu já estava desesperada. Até pelo 4G Eu não estou enxergando nada na sua tela, professor. E agora? Ainda não. Ainda não? Então deixa eu tentar aqui de novo. Mais alguém não está conseguindo visualizar a minha tela? Agora não enxergo. Né? Eu vou tentar agora de novo. Estão conseguindo visualizar a minha tela? Sim, eu estou. Beleza. Não. Não ainda, daí? Deve ser o problema com a Daí, igual eu na última aula. É o Alexandre, desculpa. Alexandre, faz o seguinte, tenta acompanhar pelos slides, que de acordo com o que eu vou estar falando agora sobre os slides que eu mandei para vocês no grupo, pode ser? Pode. Deixa eu só responder aqui o Fábio.
Tá, eu vou dando sequência, se o Fábio responder, a gente vê com ele como é que faz. Bom, pessoal, mas assim, frente ao que nós estamos trabalhando atualmente, né, nós vamos falar hoje um pouco sobre o controle de qualidade dentro da... Vocês estão visualizando a minha tela, né? Sim. Ok. Então, nós vamos trabalhar hoje um pouco sobre o COD, como ele funciona. Para conseguir entender um pouco sobre como o controle de qualidade funciona, nós precisamos ter em mente que o controle de qualidade ele já era realizado muito antes da industrialização. Ele era realizado de uma maneira, às vezes, mesmo sem nós percebermos, ele já era realizado naqueles períodos em que não existiam essas indústrias, em que era tudo feito de maneira artesanal, de maneira manual. Então, como que eu posso simplificar isso para vocês, de que como isso já era colocado à mostra? A construção de uma cadeira. Era para poder verificar se uma cadeira ela era forte o suficiente para aguentar o peso de uma pessoa, ou se um violino estava emitindo som de forma afinada. São apenas alguns exemplos de controle de qualidade que eram feitos e eram executados pelos artesãos, sendo que naquela época não existia nem a industrialização que nós temos hoje, não existia todo esse processo que nós temos hoje de controle, de análise de processos, de verificação, de controles, isso não existia. Só que mesmo assim já era feito essa pré-análise sobre a qualidade dos produtos que eram fabricados. Às vezes mesmo de maneiras inconscientes, porque para tanto eles usavam seus anos de experiência como referência. Era esse o controle de qualidade que essas pessoas tinham sobre os produtos ou serviços que elas forneciam. Com o passar do tempo e com o aumento da necessidade de confeccionar cada vez mais utensílios para o nosso dia a dia, mais móveis e alguns outros itens de consumo, foi preciso também começar a controlar e definir padrões de qualidade, dando origem ao que nós conhecemos hoje como o famoso controle de qualidade. E aí é onde eu pergunto, quando nós falamos de controle de qualidade, o que é esse controle de qualidade? Esse controle de qualidade é um conjunto de operações programadas, sistematizadas, coordenadas e executadas com o objetivo de verificar e assegurar que os produtos estejam dentro dos padrões e normas de qualidade. Estes padrões e estas normas, eles podem ser estabelecidos ou criados por órgãos, associações ou institutos nacionais e internacionais. Para nós podermos ter uma ideia melhor do que ele se trata, um exemplo são as normas que definem como os estados devem realizar análises, digamos, químicas e biológicas de água para o nosso consumo humano, para o nosso consumo diário. É uma norma que é existente exatamente para definir qual o estado e qual é a análise que deve ser feita sobre essa água para consumo. É apenas um exemplo sobre um dos controles de qualidade que existem. Então, assim, o controle de qualidade ele é realizado por meio de análises ou medições de maneira visual ou por meio de equipamentos, por comparação e inúmeras outras maneiras. Aqui no caso, quando nós falamos do controle de qualidade, nós falamos de vantagens. E as vantagens que esse controle de qualidade tem é melhorar os processos, é reduzir o tempo de trabalho e desperdício, é padronizar procedimentos, aumentar a qualidade do ambiente, melhorar a qualidade dos insumos utilizados e dos produtos finais. Se nós observarmos aí, nessa imagenzinha que está ao lado da nossa relação de vantagens, nós podemos observar que é um técnico que realiza uma pesagem de insumo com auxílio de uma balança eletrônica para avaliar sua qualidade, a qualidade desse insumo. Então, é através desses controles aí que nós conseguimos melhorar os nossos processos,
Dependendo do controle que é feito, reduzir o nosso tempo de trabalho, evitando assim desperdícios, conseguimos padronizar os nossos procedimentos, aumentar a qualidade do nosso ambiente e melhorar a qualidade dos insumos utilizados e dos produtos finais e de inúmeras outras situações. São apenas algumas das vantagens que nós conseguimos com esse controle. Insumos pode dar exemplo de matéria-prima também, prof, ali? Exatamente, Cris, exatamente. Quando nós falamos de insumos, nós podemos utilizar todos os procedimentos, todos os materiais que são utilizados para a elaboração de algum projeto, de algum processo, de algum produto ou serviço, entendeu? Pode entrar sim. A matéria-prima entra sim como essa qualidade dos insumos, que é exatamente essa matéria, né, quando a gente fala na melhoria da qualidade, é exatamente a melhoria na qualidade dessa matéria-prima. É a melhoria na qualidade de todas as etapas do processo, não só de uma fase ou não só de um processo, mas sim de um todo, de um conjunto. Entenderam? E então, assim, uma preocupação e um objetivo quando se fala em controle de qualidade dizem respeito, quando nós falamos sobre isso, em relação a não só uma preocupação, mas como objetivo final de um controle de qualidade, nós estamos nos referindo à satisfação de fornecedores, funcionários, clientes e consumidores. Tanto que atualmente se costuma falar em controle de qualidade total. Hoje nós não falamos mais apenas somente sobre o controle de qualidade, nós falamos sobre o controle de qualidade total. E o controle de qualidade total foi proposto pelo Feigenbaum em 1956. Ele dizia que a relação das pessoas com o trabalho tinha uma influência direta com o produto final, ou seja, que são todos os responsáveis direta pela qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. Que essa influência com relação das pessoas com o trabalho, ela tinha essa influência direta com o resultado final que era esperado por eles. Tanto quando se falava de produtos, tanto quando se falava de serviços. Então, segundo ele, nós precisamos prestar bastante atenção aos seguintes itens abaixo para que nós possamos atingir o controle da qualidade total de um processo, de um produto ou de um serviço que está sobre a nossa incumbência, que está sobre a nossa responsabilidade. E dentro desses conceitos, está bem baseado sobre o que nós vimos um pouco na nossa última aula, quando trata não só do processo em si, mas se trata de um todo, de um conjunto de processos, de pessoas, de envolvidos para chegarmos naquele resultado esperado. Entre esses itens que nós podemos citar, que nós podemos, com eles, atingir o controle total da qualidade, está orientar o cliente, realizar com qualidade o serviço, o atendimento ou o produto que vai ser oferecido, identificar, controlar os processos, identificar as causas, investigar as causas, identificar as necessidades do cliente e evitar erros já cometidos. Porque um grande problema que nós temos, principalmente quando nós falamos do nosso meio de trabalho, quando nós falamos do nosso processo de qualidade, da nossa rotina de produtos, de serviços, é que normalmente, quando acontece um erro em algum produto ou em algum processo, às vezes as pessoas só querem resolver aquele problema no momento, é uma resolução momentânea. Elas não pensam numa resolução definitiva para que aquele erro não venha gerar prejuízos depois ou não venha ser inconveniente ou gerar ou causar danos depois para a organização. Então, nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos a todo custo evitar erros que já foram cometidos dentro da nossa instituição. Nós precisamos ter essa ciência de que, se já foi cometido, ele precisa ter uma solução, ele precisa ter uma resolução. Então, assim, a área da qualidade em uma empresa, ela é responsável pelo controle de qualidade total, responsabilizando-se por manter todos os processos, todos os produtos e serviços em conformidade com as normas e legislações, devendo, assim, realizar avaliações e checagens com os parâmetros estabelecidos
de acordo com a sua norma e com o seu produto ou com o seu serviço. Porque, para tanto, lança mão de registros, é necessário que a gente tenha registro de tudo isso, para que nós possamos entender como é que funciona esse controle de qualidade total. Eu não posso manter esse controle de qualidade total com tudo arquivado na minha cabeça. Eu preciso ter um controle, eu preciso ter um registro formal de que os procedimentos estão de acordo com as normas estabelecidas. Então, eu preciso ter essa ciência. Então, quando nós falamos sobre esses registros, essas checagens de parâmetros estabelecidos, nós estamos falando de formulários, de documentos, de registros que são estabelecidos para que nós possamos atender às normas de acordo com os padrões, para que nós possamos aí sim, com toda essa documentação, comprovar que nós estamos agindo de acordo com o proposto, com o apresentado pela nossa norma. E para que nós possamos entender isso melhor, nós vamos entrar agora na sistemática do registro. Como que funciona essa sistemática de registro? Aí eu pergunto para vocês, quando nós falamos de sistemática de registro, ao que nós estamos nos referindo? No sentido, eu pergunto, como você costuma fazer um registro no teu cotidiano, das tuas demandas, das suas obrigações, assim falando? Digamos, me diga aí, Alexandre, como é que funciona o teu registro escrito no teu cotidiano? Tu costuma fazer um registro escrito, tu costuma fazer um registro eletrônico, como é que tu faz o registro do teu dia a dia quando se trata do teu profissional, no caso? Não entendi, professor, desculpa. Deixa eu formular a pergunta para ti. Digamos, tu trabalha com a Vitral Sul, não é isso? Sim. Uhum. Tu realiza pintura das bases que eles pedem e tudo mais, não é isso? Dos alumínios, isso, a palavra mais correta, dos alumínios. Para você efetuar a pintura desses alumínios, eu imagino que você deva seguir um padrão, certo? Sim. Tem um procedimento que você... Tem um procedimento que você utiliza, que você sabe que a primeira etapa é fazer tal coisa, que a segunda etapa é fazer tal coisa. Esses procedimentos que você realiza, você toma registro disso, tipo, você faz alguma anotação com essas etapas do teu trabalho ou não é necessário? Não, a gente não faz anotação nenhuma, porque não, é tudo feito assim mesmo, sem anotação. É tudo já no automático, no caso, né? Tudo mesmo já no automático. Beleza. Então, deixa eu ver aqui, quem pode ter uma rotina de registros que deva fazer? Meninos que trabalham na Casa Ali e na Aço Inox. No dia a dia de vocês, que aí no caso entra o Ednilson não se encontra hoje, o Ednilson tá fora. Mas no caso, o Adaí e a Elisandra, que trabalham com aço, e o Adaí, que trabalha com alumínio, vocês precisam fazer registro de alguns dos procedimentos de vocês no local de trabalho? Ali na nossa parte, a gente anota tipo a sucata, o que vai para sucata. E de segunda linha também tem a anotação. Pronto. Esse passo aí que você faz, ô Elisandra, de fazer essas anotações no caso, digamos, que dessas sucatas, isso é um registro. Isso aí é uma forma de checagem para saber se os parâmetros estabelecidos estão de acordo. E digamos que no futuro, se surgir algum problema com alguma peça, vai ser essas checagens aí que você vai que estarão sendo analisadas, não é isso? Sim, quando tipo falta uma peça lá para frente, eles vêm procurar ali se tem alguma anotação, se tá a peça ou não tá, onde que foi, às vezes você encontra ali. Então, Elisandra, você citou um ponto-chave sobre tudo que nós vamos falar hoje. Esses registros, pessoal, quando eu falo para vocês que é por isso que nós não podemos fazer esses registros simplesmente na nossa cabeça, mas aí é só eu que mexo com isso, então se faltar alguma coisa eu vou saber. Se acontece um imprevisto, se você precisa se ausentar do seu trabalho, se você precisa sair de férias, ou se você acaba recebendo uma proposta
de emprego em um outro local, quem vai ficar responsável por esse processo? Quem vai estar assumindo essa responsabilidade e tendo conhecimento dessa informação? Às vezes nós temos conosco o pensamento de que quanto mais nós retemos a informação para nós, mais importante nós vamos ser. Só que nós precisamos tirar isso da nossa cabeça e ter a ciência de que quanto mais eu passo o que eu sei, mais eu vou ter oportunidades de crescimento no meu local de trabalho. Porque eu estarei aberta para novas possibilidades, eu estarei aberta para novos campos de crescimento, novas áreas de atuação, ou no meu mesmo setor, ou em um outro setor, enfim. E é por isso que é tão importante essa questão dos registros, não só por esse ponto de que eu posso vir a mudar de setor, mas pelo fato de que caso você precise se ausentar da sua frente de serviço, alguém que vai estar no seu lugar precisa ter conhecimento e dar sequência nesse mesmo registro. E sem contar que, infelizmente, hoje em dia, não se pode mais levar em consideração uma palavra de ninguém. Chega uma auditoria, digamos, em um local. Estou realizando uma auditoria e eu quero pedir o registro de tal produto ou de tal serviço e eu quero saber se ele está de acordo com as normas. Aí, simplesmente, a empresa vai chegar e vai dizer assim, olha, eu não tenho nenhum documento comprovando, mas esse funcionário aqui está comigo há 10 anos, ele garante que está tudo de acordo com as normas. Aí, o que vocês me dizem? O auditor vai dar como conforme ou como não conforme? O que vale é o que está no papel, né? Exatamente. Se não tem um papel comprovando, se não tem um papel certificando de que aquilo realmente está de acordo com as normas, de acordo com os parâmetros estabelecidos, de acordo com as legislações, uma palavra de um funcionário não vai dar uma conformidade ou dar aquele respaldo que a empresa precisa. Então, é por isso que nós precisamos ter essa ciência de que que a função dos registros no ambiente de trabalho, elas têm um poder e um peso maior do que só ocupar um espaço. Porque às vezes a gente olha e diz assim, meu Deus, para que tanto papel? Mas é porque esses papéis têm uma serventia, têm uma função, e eles têm uma validade legal que, infelizmente, nós não podemos dar a mesma validade com palavras. Então, é por isso que nós precisamos ter esse cuidado quando nós falamos sobre documentos e a sua rastreabilidade. Então, só para vocês terem uma ideia e conseguirmos entender um pouquinho melhor sobre a sistemática de registro, o registro sempre fez parte da história do ser humano. Nesse caso aí, vem desde a pré-história. Os homens registravam sua vida ou parte delas em cavernas, em rochas, com as chamadas artes rupestres. Nesse caso aí, se vocês observarem, eu até coloquei uma figurinha para a gente dar uma olhada aí, de como eram feitos esses registros antigamente, para que vocês possam ter ideia do quão importante é nós fazermos registro de todas as nossas atividades. Nesse caso aí, essa pintura, ela registra uma cena cotidiana de caça. Em casa, o ambiente de trabalho e no cotidiano, é normal nós tomarmos essa nota, desenhando ou registrando alguma coisa que nós julgamos importante. Às vezes nós fazemos isso sem perceber, só que mesmo quando nós fazemos uma pequena anotação de algo que nós julgamos válido ou que nós julgamos importante, isso ali é um registro. Às vezes não de acordo com os padrões ou com normas da ABNT, não. Às vezes é apenas um registro para o meu controle, um registro pessoal. Por exemplo, aqui em sala de aula. Nós estamos aqui conversando e tal, e eu imagino que vocês estão com um caderno do lado, anotando tudo que vocês acham que é importante na nossa fala para vocês. Por quê? Isso aí é uma maneira de registro particular, é uma maneira de registro pessoal. Isso aí não é uma maneira de registro empresarial, na qual você precisa seguir normas, procedimentos, legislações. É apenas uma forma de registro particular, mas que vai servir para consulta no futuro, caso você tenha alguma dúvida. Certo? Gente, vocês me ajudem, vamos falar comigo. Tá certo, é isso mesmo.
É isso que nós fazemos quando nós quando nós julgamos que alguma informação é importante ou que ela vai ser necessária para alguma informação futura. E é pensando nisso que existem as normas, existem as legislações que as organizações criam para que nós possamos ter acesso a esses controles, para que a empresa delas possam estar respaldadas não de maneira particular, mas de maneira empresarial, que ela possa estar legalmente apta para exercer as suas funções, né, necessárias. Então, quando nós falamos também sobre essa parte de registro, um dos requisitos para a garantia da boa aplicabilidade de uma sistemática de qualidade é a adoção de um sistema de registro de atividades e de operações. Ou seja, com esse registro de atividades e operações, nós podemos identificar o que foi controlado, o que foi verificado, o que foi analisado, reprovado ou não. Reprovado ou aceito, enfim, é através desses registros de atividades e dessas operações que nós conseguimos ter esse controle de tudo. Até mesmo porque em um local onde existem vários processos, vários procedimentos, se não existe uma norma, se não existe um registro padrão de controle, acaba virando a casa da mãe Joana, né, gente? Todo mundo faz um registro do jeito que ele acha correto. Na hora que o bicho vai pegar, que vai realmente precisar, dá uma olhada naquelas informações para saber se estão de acordo ou se aquele problema que ocorreu foi em algum produto específico, em algum lote, alguma coisa assim. Se esse registro não está correto, não está de acordo, não está correto, essa empresa acaba sofrendo penalidades, ela acaba sofrendo processos. E dependendo da pessoa que era responsável por isso e da gravidade do erro que foi, isso gera até demissão. Então, nós precisamos ter esse cuidado. No caso, lá na empresa que eu trabalho, nós temos as OP, que acompanham o processo inteiro. E essas OPs significam o quê, Alexandre? Ou desculpa. É a ordem de produção. A ordem de produção, que é o processo. De produção, né? Porque cada um faz uma operação, assina. Se deu quebra, quantas quebra, o que houve, qual o grau de quebra. E é através dessas OPs que vocês conseguem fazer um controle. Se aquela OP não está de acordo, a pessoa que era responsável por essa OP é que sofre as consequências, certo? Já ocorreu de dar problema, daí em cima da OP descobrir onde é que foi a falha. Exatamente. Então, o Adair colocou um exemplo agora muito significativo. O porquê que é tão importante esses controles? São em situações como essas, que às vezes quando nós estamos preenchendo esses formulários, nós falamos, meu Deus, quanta burocracia. É preciso realmente isso? Mas o que nós esperamos é que não existam problemas durante a produção ou durante a fabricação ou a execução de um serviço, mas que caso ocorra um erro ou uma falha, eu consiga ter isso documentado para que eu possa verificar aonde essa falha ocorreu, como eu posso estar corrigindo essa falha. Então, é por isso que é tão importante nós termos esse controle desses registros de atividades e de operações. No caso do Adair, é uma OP, mas existem inúmeros outros formulários, inúmeros outros documentos que nós fazemos esse controle em nossas rotinas diárias. Existe muita questão de checklist, de formulário, de documento, de planilha, de controle. Então, assim, são X documentos que cada um tem a sua importância para a sua atividade. E é por isso que nós precisamos nos atentar quando nós falamos sobre isso, porque às vezes a gente não dá a devida importância. Só que isso aí vai ser responsabilidade nossa futuramente, porque nós, como pessoas da área da qualidade, esses documentos são avaliados por nós. E é por isso que nós temos que saber o embasamento de todo esse material, de todos esses formulários, para que nós possamos ter conhecimento, para saber se aquele formulário está sendo executado de uma maneira correta. Então, assim, quando nós falamos sobre esses registros, sobre esses documentos e tudo mais, nós precisamos entender que esses registros gerados, organizados e que possuam e que possam ser, eles precisam ser gerados, organizados e eles precisam ser facilmente resgatados.
porque eles ajudam na gestão da qualidade, tornando possível monitorar todos os processos e produtos. Ou seja, eu não posso fazer um formulário que vai ficar a 7 chaves, ou que vai ser uma dificuldade caso aconteça alguma falha, para que as pessoas possam encontrar esse formulário e possam interpretá-lo de uma maneira clara. Mas nós vamos se aprofundar nisso daqui a pouco. Agora, pessoal, tem alguém com o microfone ligado, eu acho. Eu acho que é o Alexandre. Não, não é mais o Alexandre. Acho que está tudo certo agora. Então, Desliguei. Assim, valeu. Então, assim, esses registros de atividades, de operações, eles podem ser feitos de 3 maneiras. De maneira manual, que é por meio de um formulário em papel ou um formulário digitado. Ele pode ser feito de maneira eletrônica, por meio de tecnologia de monitoria em tempo real. Nesse caso aí, quando nós falamos de registros eletrônicos, nós falamos, digamos, exemplos, um termômetro ligado a um computador acompanhando de hora em hora a temperatura de um reator, um exemplo. Ou então, mais fácil, uma catraca de acesso de ônibus, uma catraca de acesso a refeitório. Então, assim, são controles eletrônicos de atividades, é o registro de maneira eletrônica. E ele também pode ser feito através de maneira mecânica. Como de maneira mecânica? Por meio de equipamento de comprovação. Nesse caso que eu falo de maneira mecânica, entra como exemplo aí aqueles tacômetro, gente, eu acho o nome, de ônibus, não é isso? É tacômetro. Eu sempre me enrosco nessa palavra, tacômetro. Tacógrafo. É isso aí. Valeu, meninos. Que mede a velocidade? Isso aí. E exatamente. Tacógrafo, não é tacômetro. Eu sabia que estava com a palavra errada. Fui citar o exemplo, tinha que ter pesquisado essa palavra mais a fundo. Tacógrafo, exatamente. Que são aparelhos utilizados para medir a velocidade de um veículo, no caso, né? E existe também, esse aqui eu pesquisei, é o sismógrafo, que é um aparelho que detecta movimentos de solo e, consequentemente, os terremotos. Então, isso aí são registros que, independente... Tem alguém com o microfone ligado. Então, assim, que independente do seu meio, ele serve para registrar e para fazer o registro dessas situações, dessas atividades ou dessas operações. Deixa eu ver aqui. Então, falando um pouquinho ainda sobre a sistemática de registro, então nós vamos falar um pouquinho agora sobre a chegada de uma matéria-prima em uma empresa. Digamos que a chegada da matéria-prima em uma empresa também precisa ser registrada, nesse caso, né, pelo inspetor da qualidade por meio de um formulário específico, contendo informações como data, fornecedor, lote, número da nota fiscal, tamanho do lote, características visuais e os resultados de cada medição, obviamente quando necessário, né? Eu faço isso, prof. Pronto, é isso aí, Cris. Então, você já trabalha com essa sistemática de registro, você já tem esse primeiro acesso. E tu percebe que tudo isso aqui que a gente está falando são situações que são colocadas no teu dia a dia, certo? Sim. E é através desses seus registros que você consegue fazer esse controle, para saber se digamos, a matéria-prima está de acordo com os padrões e com os meios de qualidade. Isso aí. Nesse caso aí, Cristo, já teve alguma situação onde essas tuas conferências ou esses relatórios ajudaram a resolver problemas ou falhas, ou situações advindas de alguma situação? Como assim, prof? Tu disse que a gente pega o problema na entrada, isso ou não? Isso. Tipo, se vocês já tiveram algum problema e que através dessas conferências, desses formulários, vocês conseguiram identificar e fazer as correções. Sim, daí quando acontece isso, por exemplo, aconteceu várias vezes já,
de a espessura do disco não vir o que a gente tinha pedido. Por exemplo, é para ser por 1 e veio por 9, ou por 90, como alguns falam. Daí a gente, no caso, eu passo essa informação para o analista da qualidade, e o analista da qualidade entra em contato com o fornecedor para devolver a matéria-prima. Então, tipo, é bem frequente acontecer isso, sabe? Questão do visual não tá bom também. A gente abre uma não conformidade e devolve. Exatamente, Cris. Características visuais é um dos pontos que eu acabei de falar, né? O tamanho, às vezes, o tamanho do lote não está de acordo, não foi aquele que estava previsto. Às vezes o fornecedor, enfim, são X situações que nós, como pessoas da qualidade, nós precisamos estar atentos e nos policiarmos quando nós formos fazer essas conferências, porque é através delas que nós vamos conseguir identificar erros futuros, ou então nós vamos conseguir evitá-los ou corrigi-los, caso eles aconteçam. No caso, um outro exemplo que eu posso citar aqui sobre registro, digamos, é o certificado de um curso operacional para uso de equipamentos de laboratório, indicando que o analista está apto para operá-lo. Nesse caso aí, esse registro, ele vai ser analisado, obviamente, né, para saber se realmente aquela pessoa está de acordo, para que aí sim ela possa exercer a função dela, para que aí sim ela possa estar apta para estar naquela frente de serviço. Isso acontece muito também quando nós falamos de certificados, assim, digamos, para você entrar numa organização que pede tal documentação, tal nível de escolaridade, digamos, ensino superior. Aí você tem que enviar seus documentos, não pode ser só uma cópia, tem que ser original, porque eles vão checar aquelas informações para saber se realmente estão de acordo. Então, assim, esses registros, eles são fiscalizados segundo a norma ISO 9001. No requisito de controle de registro da qualidade, eles devem ser mantidos. Quando nós falamos sobre controle dos registros da qualidade, e que nós formos guardar esses registros, eles precisam estar legíveis, eles precisam estar prontamente identificáveis, eles não podem não conter uma identificação informando que aquele formulário, que aquele documento é sobre tal processo, atividade ou operação, e eles precisam ser de maneiras recuperáveis. Como assim de maneiras recuperáveis? Eu preciso ter ou uma segunda cópia, ou ter esse arquivo digital, digamos, eu utilize, mas eu faço um trabalho que é uma inspeção que eu escreva a caneta. Nem que você faça um scanner depois desse documento, depois de finalizado, depois de pronto, e guarde ele em um arquivo. Ele precisa ser recuperado, porque caso ocorra alguma situação, você tem aonde buscar uma nova... você tem aonde buscar essa informação. Para a organização desses registros, deve ser elaborado um formulário de controle de registro da qualidade. E que quando nós falamos sobre que devem ser criados formulários de controle de registro de qualidade, nós devemos imaginar, eu quero que vocês imaginem agora a empresa de vocês e a rotina de vocês, frente ao que vocês fazem, e se vocês fossem criar um formulário para a rotina de vocês, o que deveria conter nesse formulário? Ou para alguma atividade, algum processo, independente de qual for. Mas, assim, existem esses itens que eu coloquei abaixo, é uma sugestão sobre os itens que devem compor esse registro de qualidade, né? Entre eles, os principais pontos são a identificação do registro, o nome dele. No caso, é um formulário de inspeção de alimentos, ou então formulário de inspeção de mercadoria, de produtos, enfim, de qualquer situação. Eu preciso identificar do que aquele registro trata. Eu não posso simplesmente preencher ele sem colocar um título, sem colocar uma identificação, porque se eu não coloco uma identificação, aquele documento pode ser de qualquer produto ou de qualquer serviço. Então, eu preciso ter esse cuidado. Eu preciso identificar o responsável por esse registro, quem fez essas anotações, a indexação, o meio de armazenamento que eu vou ter com esse registro, o local, se ele vai ser arquivado em pasta, se ele vai ser um registro online
ou de alguma outra maneira. O setor de arquivamento, aonde esse arquivo vai ficar? É um documento que trata sobre segurança. Eu não posso deixar um arquivo que trata sobre segurança do trabalho no refeitório. Não posso. Eu não posso deixar um formulário que trata sobre saúde ocupacional no RH. Eu preciso saber aonde vai ser o setor de arquivamento correto para aquele documento, porque caso eu precise tirar alguma dúvida ou esclarecer alguma situação, eu preciso ir no local exato para que eu possa identificar esse documento. Tempo de guarda. Tempo que o registro permanecerá guardado. O tempo que ele será necessário existir para comprovar tal processo ou tal atividade. Então, nós precisamos ter esse cuidado também. Porque existem alguns documentos, pessoal, que eu imagino que já é de ciência de vocês, que eles possuem que eles são vitalícios, que eles não têm prazo de validade, que eles são por uma vida inteira. E existem documentos que têm prazo de validade. Tem uns que é 2 anos, tem uns que são 5, tem uns que são 30. Tem documento que precisa ficar 30 anos guardados para que aí sim eles possam ser descartados. Parece que é loucura, mas existe, gente. Eu falo para vocês por experiência que existem, não são poucos. E existe também a maneira de descarte. A forma que você vai se desfazer desse documento quando ele não for mais útil. E nesse caso aí, nós precisamos ter cuidado, porque digamos, ele tinha a validade de 30 anos. Acabou o tempo, acabou os 30 anos, eu vou jogar ele fora. Não é assim, eu vou jogar ele fora. Eu tenho que verificar que material é esse, se eu posso descartar ele de qualquer maneira. Digamos se são informações que contenham dados pessoais. Eu não posso descartar de qualquer maneira. Eu preciso queimar, eu preciso cortar. Existe uma maneira para que eu consiga, sim, me desfazer desse documento de maneira correta. Digamos se é um descarte biológico, que eu não posso estar jogando em qualquer local. Eu preciso ter esse cuidado, eu preciso ter essa ciência de que existem procedimentos e meios para que eu possa até me desfazer desses documentos. E com isso eu trouxe para vocês... Oi. Na nossa empresa, esses procedimentos acontecem, né, de tempo de arquivamento, então alguns é 2, alguns é 5 anos, e daí quando a gente tira ele a gente tem uma prateleira de arquivos, né, daí a gente passa esses arquivos pela guilhotina para picotear, sabe, o papel para não cair em mão errada, digamos, porque sempre falam pra gente que é um documento, né, então pode cair em mão errada, né. Daí a gente picoteia ele para eliminar. Exatamente. Essa maneira aí de que vocês estão agindo, ela está correta. Nós precisamos ter esse cuidado sim com o descarte. Eu trabalhei por 8 anos em construção civil. Eu trabalhava numa construtora muito grande. E com essa situação, tinham inúmeros documentos que a maneira... E como construção é algo que tem começo, meio e fim, e é tudo muito rápido, é tudo para ontem... Então, a maneira mais rápida que nós encontrávamos para fazer o descarte, às vezes, de alguns materiais, de alguns documentos, era queimando. Claro que tudo isso acordado com o pessoal do meio ambiente, né? Nós utilizávamos uma forma fechada dentro de um tambor, de um latão que existia com tampa e tudo mais, para que esses documentos não agredissem nenhum meio ambiente. Mas, assim, era feita dessa maneira. Exatamente, para que não houvesse a possibilidade desses documentos caírem em mãos erradas, entendeu? Essa questão do descarte é algo muito importante, porque se um documento cai em mãos erradas e a pessoa descobre ou essa responsabilidade cai realmente sobre a empresa, é um pepino grande, viu? Bem grande para se descascar. É porque até o documento tem validade, mas a informação não, né? Exatamente. Você colocou da maneira mais certa. O documento tem validade, mas a informação não. É isso aí, daí. A informação, dependendo dela, ela vai ter uma validade vitalícia, ela vai estar sempre sendo válida. Talvez numa intensidade menor ou numa intensidade maior, mas ela vai ter
a sua validade, ela vai ter a sua importância. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E eu trouxe aqui para vocês um modelinho de um formulário. Nesse caso aqui é um formulário de controle de registro de qualidade. Esse aí é o registro de controle de recebimento de amostras. Se vocês observarem tudo que nós colocamos ali no tópico anterior, onde fala sobre identificação do registro, o responsável, a indexação, o local onde o documento vai ser, onde você encontra, o setor de arquivamento dele, o tempo de guarda, a data dele para descarte, se ele vai ter descarte ou não. Esse aqui, pessoal, é um modelinho de formulário que pode ser usado bastante no nosso dia a dia. Obviamente que nós estaríamos adaptando ele para a nossa realidade, né? Para a nossa necessidade. Nem todos os formulários terão as mesmas informações. Então, nós vamos ter esse cuidado. Mas esse aí é um bom exemplo sobre um modelo de formulário. Nesse formulário aí, serão registradas as informações sobre outros formulários considerados registros pela qualidade. Aí é um formulário para controle de formulários. Gente, eu tenho fé que essa tosse vai embora. Deus do céu, deixa eu engolir uma água aqui agora. Pronto, vamos lá. Se vocês observarem, há um local de notificação do registro, outro do responsável, da indexação, local, setor de arquivamento, tempo de guarda e o descarte do registro. Tudo que nós vimos no nosso item anterior. Normalmente são assim que os formulários precisam ser. Vai depender muito da sua utilidade. Beleza? Aí, quando nós tratamos um pouquinho, ainda falando sobre a sistemática de registro, a gente fala também um pouco sobre o controle desses documentos e desses registros. Que todas as áreas de uma empresa emitem e recebem documentos diariamente, e vocês sabem que não são poucos. Estes devem ser tratados de maneira organizada. Eu não posso simplesmente receber um documento, enfiar ele na minha gaveta e esperar que quando alguém precise, ela adivinhe que esse documento está na minha gaveta, ou que está dentro de uma caixa ou dentro de uma pasta qualquer. Eu preciso seguir uma ordem, eu preciso seguir um padrão. Eu acredito que vocês já viram essas técnicas de arquivamento, né, nas outras aulas. Pessoal? Não vemos nada sobre arquivamento ainda. Vocês ainda não viram nada sobre arquivamento. Então, beleza. Então, a gente vai trabalhar sobre isso aí, que é para que vocês possam entender a maneira como nós devemos fazer esses arquivamentos. Porque não é simplesmente pegar um arquivo e outra. Isso aí é responsabilidade da qualidade. Estabelecer esses padrões de como arquivar, a maneira como identificar esses documentos. Esse padrão aí, normalmente, ele é estabelecido pela qualidade. Então, assim, gerenciar os documentos faz parte da gestão da qualidade. E eles precisam passar pelas seguintes etapas para serem considerados um registro ou um documento. A emissão, depois uma revisão, a aprovação, o preenchimento, arquivamento e os respectivos controles. Para vocês entenderem um pouquinho melhor, eu trouxe aqui uma pequena ilustração sobre como é feita essa gestão desses documentos. Só para que nós possamos entender de uma maneira gráfica como normalmente ele é. Quando nós tratamos sobre a captura, a gestão, a entrega e a guarda desse documento, tem todo um processo, tem toda uma dinâmica por trás da elaboração ou do cumprimento da gestão de um documento. Não é simplesmente criar, jogar ali em cima da mesa e deixar que esse documento sirva como registro. Se você reparar nessa gestão, se vocês repararem, que a gestão de documentos e registros se inicia com a captura-criação. Foquem aqui na primeira coluna à esquerda, que é a primeira coluna. Ou seja, é necessária, nessa primeira etapa,
que surge a ideia de como será o documento ou registro, qual será o seu formato e qual conhecimento ele requer. Então, é na captura e na criação onde eu vou verificar qual é o intuito que eu quero com esse documento, o que é que eu quero registrar, qual vai ser o formato que eu vou utilizar desse documento, se vai ser de maneira manual, se vai ser de maneira eletrônica, enfim, vai ser nessa criação que eu vou fazer essa identificação. Na etapa da gestão e revisão, que no caso é a segunda coluna, após a criação do documento ou registro, ocorre a sua avaliação e aprovação. Na terceira etapa, que é a etapa da entrega e publicação, acontece a liberação do documento ou do registro em diferentes formatos para uso. E no último estágio, que é na guarda e na preservação, né, que no caso é a última coluna, a quarta, é indicada a forma de gerenciamento dos documentos e registros que revela se está ativo ou inativo, se ele ficará arquivado e por quanto tempo e como será a sua disposição final. É nesse final aí, na guarda e na preservação, que eu vou saber se esse documento vai ser, ele será vitalício, se ele não será, se ele vai ter um prazo de validade, se ele vai precisar ser descartado, caso sim, como. Então, assim, é apenas para que vocês possam entender de maneira gráfica como esse processo funciona, como essa gestão é feita. E ainda falando sobre essa elaboração, sobre o controle de documentos e registros, agora a gente trata um pouco sobre a elaboração desses documentos. Porque para elaborar e gerenciar os documentos é necessário fazer os registros das atividades, das análises e do controle de produção e de produção. Os seguintes itens devem ser observados no momento que eu estiver criando este meu documento. Observados, deixa eu alterar aqui, que é um S. Observados. Quando nós vamos criar ou elaborar um documento, ou fazer a gestão dele, nós precisamos entender a estrutura do documento. Se ele vai ter a capa, rodapé, as assinaturas, os responsáveis e outros processos. Essa aí vai ser a estrutura, vai ser o corpo do meu documento. Como eu vou fazer essa criação? A codificação dos documentos, que no caso será o número de documentos, né, que eu irei colocar nesse meu formulário, que também precisa conter uma identificação, A revisão, que é o número da revisão e como vai ser esse registro. No caso, pessoal, quando a gente fala de revisão, vamos dizer, existe um formulário de controle ali com a Elisandra. E aí a Elisandra está trabalhando com esse formulário há 1 ano. Ele foi criado em janeiro de 2016 e é a versão 1. Só que com o passar dos meses, eles perceberam que esse formulário precisava de melhorias, ele precisava de uma revisão. Quando esse formulário passou por uma revisão, quando ele teve acréscimo ou retirada de informações, ele passou a ser o formulário 001, digamos, revisão 002 de 2017, de janeiro de 2017, que foi quando ocorreu a nova revisão. Então, assim, essa informação de que esse formulário foi revisado é importante conter no documento, que é para saber que antes daquele formulário ser como ele é hoje, ele era de uma maneira diferente. Existe esse registro de como ele era antes e como ele ficou agora. Então, é por isso que nós precisamos nos atentar e ficar focados quando nós tratamos sobre revisão. E o arquivamento, né, que foi o que nós já tratamos um pouquinho, que é o local e o tempo que será necessário manter arquivado esse documento. Então, é por isso que nós precisamos nos atentar, ter esse cuidado, ter esse controle quando nós tratamos sobre esses documentos.
E agora a gente vai para a elaboração dos documentos. Que no momento que você vai elaborar esse documento, também precisa ser observado alguns aspectos. No caso, a coleta ou aplicação, que no caso é a aplicação do registro ou onde coletar as informações de preenchimento. O registro, que é o código do documento ou a descrição dele. A indexação, que foi aquilo que nós falamos, que vai ser a forma correta de guardar ele, que vai ser por data, por hora, sequencial. Isso aí, pessoal, depois eu vou fazer uma aulinha com vocês, já que vocês ainda não viram técnicas de arquivamento, uma maneira bacana para se fazer arquivo, a maneira como nós devemos arquivar os documentos que nós trabalhamos. Qual seria o melhor procedimento, se é por data, por ordem alfabética, enfim. São apenas situações que nós podemos ver e que existem possibilidades diferentes de arquivo para cada procedimento ou formulário. Oi. Pode falar. É o... Pessoal. Quem estava falando comigo? O Fábio. Oi, Fábio. Nós lá na empresa fizemos esse arquivamento mensal. É um processo diário, né? Sim. Semanal, dos registros manualmente, e final do mês é feito os lançamentos, os registros, daí seria no computador, né? Com as pastas, tudo. E depois disso é feito esse registro, é arquivado os papéis, os indicadores. Daí é feito que vocês obtêm o resultado dos indicadores através da coleta dessas informações do arquivamento. Isso. E assim, é a maneira e aí, no caso, vocês têm uma maneira que vocês arquivam para que vocês consigam ter um controle, caso precisem buscar uma informação depois? Isso é buscado daí pelos meses, né? Esse é o objetivo. Porque como é feito o registro diariamente, não tem como estar lançando diário, né? Entendi. Porque assim, e é exatamente isso que você falou. Às vezes, dependendo do nosso fluxo de atividade, e é por isso, pessoal, que eu falo para vocês com relação a documentos, nós precisamos ter esse cuidado, porque nem sempre nós vamos conseguir colocar ou arquivar esses documentos de maneira rápida, de maneira imediata. Então, nós precisamos nos atentar para que nós possamos manter esse nosso controle, porque às vezes eu vou precisar fazer um arquivamento depois e eu preciso ter esse controle, ter esse cuidado para que eu não troque informações ou acabe gerando arquivos em locais indevidos ou fazendo o extravio deles, porque nós sabemos que existem alguns documentos que não podem ser recuperados, né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. A maneira como nós vamos fazer o arquivamento dele, aqui no caso, o local e o modo como ele será arquivado, é um dos principais pontos que nós precisamos nos atentar nesse momento. Porque se eu consigo fazer o extravio de um documento, dependendo da importância que ele tenha no meu ambiente empresarial, eu acabei arrumando uma dor de cabeça grande. Principalmente quando se trata de documentos de inspeção, digamos que se trata de inspeção alimentícia, digamos. Nós precisamos ter um controle sem igual, porque o não controle ou a falta de atenção, isso vai gerar dores de cabeça futura, vai gerar problemas. Dependendo da gravidade, isso gera até justa causa. Um departamento pessoal que faz o extravio, digamos, de uma carteira de trabalho, aquele setor está totalmente comprometido. A multa, se eu não me engano, ela ultrapassa R$20 mil para o extravio de uma carteira de trabalho, para a empresa pagar para o funcionário. Então, assim, não tenho certeza sobre esses valores. Eu não sei se a tabela está atualizada ou não, mas era mais ou menos essa média, dependendo do tempo de carteira que o cara tinha assinado.
Então, assim, são várias situações que nós precisamos nos atentar quando nós tratamos sobre essa retenção de documentos, sobre essa gestão de documentos em si. E quando nós falamos a disposição, que é o local em que esse documento será arquivado, ou, né, nós vamos guardá-lo, nós precisamos ter esse controle para saber se esse documento realmente está em um local seguro, um local, digamos, o documento não pode ver água. O local é seguro, é um local que vai estar livre de fungos, livre de roedores, livre de goteiras, para que eu possa preservar esse documento. Então, assim, antes de finalizarmos aqui, eu só queria fazer uma pergunta para vocês. Você sabe por quanto tempo deve guardar os seus informes de imposto de renda? Não tenho nem ideia. Ai, gente, vamos lá, chutem aí. Nem eu não tenho nem ideia. Eu não entendi a pergunta. Qual é o prazo? Por quanto tempo você deve guardar as informações do seu imposto de renda? Chutem aí. 5 anos? Ai, tem mais. 20 anos. Quem mais chuta aí? 10 anos? 10 anos, 5 anos, 20 anos. Quem mais? Vamos lá, meninas. Mas daí 35 anos. 35 anos. Se é 35, ele é vitalício já. Se é 30, já é vitalício, é? Aposentadoria, né? O pessoal tá cortando a ligação, não tô conseguindo entender vocês. Não é até a próxima declaração? Oi. O tempo tá bem cheio, prof. Por isso que tá cortando aqui também, tá trovejando e relampeando. Pronto, eu consegui ouvir vocês. Então, assim, uma simples situação. O documento de imposto de renda, o formulário de imposto de renda, quem falou 5 anos aí acertou. Esse é o prazo correto. Esse é o prazo mínimo para guarda de um informe de rendimento, de uma declaração de imposto de renda. Por quê? Porque são documentos tributários, são documentos fiscais, entendeu? São documentos que precisam ter um prazo. Mas, por exemplo, um fundo de garantia, o nosso FGTS, o prazo para guarda de um documento de fundo de garantia é de 30 anos, para vocês terem ideia. Quando nós falamos sobre um termo de rescisão de contrato, às vezes a pessoa vai lá e guarda aqueles termos de rescisão de 30, 20 anos. O termo de rescisão de trabalho ele só tem validade legal de no máximo 2 anos. Então, assim, é isso que a gente precisa se atentar. Tudo tem um prazo. Isso eu sabia. Esse aí você sabia, né? A professora falando ali da carteira de trabalho, numa empresa que eu trabalhei, nós que fornecia a carteira para a empresa, eles davam um comprovante e quando eles devolviam, nós assinávamos que eles estavam devolvendo a carteira. Exatamente, esse aí é o correto. Na verdade, a empresa ela precisa pegar a sua carteira de trabalho e o correto é que ela devolva em no máximo 24 horas, né? Então, assim... Era um prazo tudo anotado. Esse é o correto, é que eles peguem a sua carteira de trabalho, que você assine... Inclusive com o horário da entrega, tudo. Da entrega e da retirada, exatamente. Mas porque agora, professora, com essas mudanças aí, a carteira de trabalho nem adianta mais ter, eles não assinam mais nada na carteira. Agora ela pode ser digital, Elisandra. Agora a carteira de trabalho ela vai ser de maneira digital. Com o e-social, tudo que você estiver inserindo no teu mercado, na tua empresa, automaticamente o governo já vai ter acesso a essas informações, o Ministério do Trabalho. Por isso que, com a implantação do e-social, algumas pessoas falam, mas o e-social veio para prejudicar. É tudo muito relativo. Se a empresa é correta, o e-social não vai prejudicar, porque vai ser tudo automático. Eu vou estar informando as informações em tempo real. Aviso de férias,
carteira de trabalho, eu não vou poder mais tipo, informar essas informações daqui a uma semana, devolver a sua carteira daqui a um mês. Não, é tudo de forma imediata. E se vocês observarem agora, já existe a carteira de trabalho digital e você consegue ter acesso a ela no seu celular e ter acesso a todos os seus registros de trabalhos obtidos desde quando você começou a trabalhar. Porque o governo está fazendo essa junção, ele está unificando essas informações. A professora sabe como que a gente faz para acessar? Eu vou procurar o aplicativo e eu mando para vocês. Se quiserem, eu mando no grupo ou eu mando individual. Fica bem a critério de vocês. Mas tem um linkzinho, sim, para vocês baixarem o aplicativo no celular da carteira digital. E é bem bacana. Meu esposo usa, é bem bacana mesmo, é bem legal. Assim como já existe hoje a carteira, a CNH digital, existe também já a carteira de trabalho, existe a CNH, e existe mais, acho que uns 2 documentos de maneiras digitais para que você não precise mais utilizar o físico, só o digital. Beleza? Então, beleza. Falando assim um pouquinho sobre tudo que nós falamos, sobre tudo que nós conversamos, ficou alguma dúvida, pessoal, sobre a maneira como nós devemos arquivar, sobre a maneira como nós devemos colocar em prática, criar um formulário? Acho que não, foi uma aula bem explicativa, prof, bem entendível no caso. Para mim, pelo menos, talvez porque eu trabalho nisso já, né? Então ficou bem claro, assim, algumas coisas que talvez eles não nos passaram totalmente na empresa, mas que aqui ficou bem claro para mim, sabe? Achei bem bacana, bem produtiva a noite. Assim, você fez um comentário interessante agora, Cris. Às vezes, nós fazemos a coisa no automático e nós não sabemos o porquê que nós fazemos. Então, eu falo para vocês, comecem a ter no ambiente de trabalho de vocês a malícia do profissionalismo. O que significa essa malícia? É ser uma pessoa ruim? Não. É ser uma pessoa questionadora. O porquê que eu estou fazendo isso? O porquê que essas informações precisam existir? Entenderam? Então, assim, busquem. Às vezes nós fazemos uma coisa, mas o porquê? Ah, não sei, mandaram eu fazer, mandaram eu preencher e é isso que eu estou fazendo. Você precisa ter conhecimento e domínio do que você está fazendo. Se você está preenchendo esse formulário, você tem que saber o porquê que você está preenchendo, qual é a importância dele. O porquê que existem tantos campos, o porquê que é tão importante que eu faça esse acompanhamento, que eu faça esse preenchimento. É isso que você precisa ter em mente. Conhecimento. Se alguém chegar para você e dizer, mas o porquê desse documento, você vai se sentir seguro para repassar essa informação. Você não vai ser uma pessoa alheia frente a isso. Você não vai estar leigo nessa situação. Então, busquem mesmo. E para quem já tem essa prática, já tem esse contato prévio com esses documentos, realmente acaba facilitando. Para quem não tem, precisa se aprofundar e vai acabar precisando colocando isso mesmo em prática, buscando, perguntando, às vezes tomando para si algumas obrigações, obrigações mesmo, algumas responsabilidades para que ela consiga ter esse acompanhamento e esse entendimento sobre esses materiais, esses formulários. Beleza? Beleza. Então, assim, vamos agora começar a colocar tudo que nós falamos em prática. Eu trouxe aqui um trabalho para vocês bem legal, bem tranquilo. Ó, por exemplo, eu trouxe a situação de que nós vamos precisar anotar a temperatura de alguns alimentos expostos a cada 2 horas, em um período total de 10 horas. Esse vai ser o nosso período total de fiscalização e de recolhimento dessas informações. Mas para que eu consiga fazer esse acompanhamento, vai ser necessário, para que eu realize essa tarefa, criar um formulário. Mas para que eu consiga criar esse formulário, eu preciso definir alguns padrões. Por exemplo, o formato do arquivo, o título do formulário, o formato, se eu vou utilizar tabela ou não, um campo para a temperatura, visto que eu terei que fazer a anotação da temperatura a cada 2 horas, um campo para o responsável pela anotação e um campo para a hora da anotação e um outro para a data.
Mais ou menos como? Ficou meio complicado para que vocês entendam? Assim ficamos totalmente perdidos, eu pelo menos. Eu imaginei, Adair, eu imaginei. Mas assim, fiquem bem tranquilos, é porque eu falei de maneira rápida e vocês acabaram não conseguindo entender mais ou menos o que é que eu quero que vocês coloquem no papel. Ou é uma ferramenta que vocês vão estar procurando para colocar isso em prática. Observe o nosso último slide. O nosso último slide, ele é um controle de temperatura de alimentos expostos. É um modelo que eu trouxe para que vocês tenham uma noção do que eu quero que vocês façam. Vocês podem estar seguindo esse padrão aqui, ou vocês podem estar criando um outro formulário. Desde que esse formulário contenha um título, vocês vão... Aí esse aqui, ó, ele precisa conter um título, um formato. Ou vocês vão elaborar esse formulário no Word, ou vocês vão elaborar ele no Excel. Fica a critério de vocês. O que vocês sentirem mais aptos para trabalharem. Existem algumas pessoas que têm um domínio maior com o Word, existem pessoas que têm um domínio maior com Excel. Eu vou deixar vocês bem livres para escolher o formato do arquivo que vocês querem trabalhar. Existe o título do formulário. Se vocês observarem aqui no nosso último slide, ó, o títulozinho aqui em cima, ó, controle de temperatura de alimentos expostos. Aqui já está o título do nosso formulário. Deixa eu abrir aqui por uma outra tela, para que aí eu consiga facilitar e falar com vocês sem sair dessa tela. Deixa só eu abrir aqui rapidinho. Pronto. Eu vou começar do início. Quando eu falo que vocês precisam definir o formato do arquivo, é onde vocês vão elaborar esse documento aqui. Vocês estão vendo a minha tela, né? Sim. Pronto. Vocês vão elaborar esse documento aqui em quê? Em um Word ou no Excel? Esse documento aqui que eu elaborei, eu criei ele no Excel. Mas aí fica a critério para vocês. Vocês podem estar elaborando ele ou no Word ou no Excel. Fica bem a critério de vocês. A ferramenta que vocês possuírem maior domínio, trabalhem com ela. Depois que vocês escolherem o formato do documento, do arquivo, vocês vão escolher o título desse formulário. Que aqui no caso, o título está aqui em cima, ó. Controle de temperatura dos alimentos expostos. Estão vendo? Aqui em cima, ó. Então, eu já matei mais um item. Eu já escolhi o formato do arquivo. Oi. A chuva está bem forte aqui na minha casa, não estou ouvindo muito bem a prof, mas daí a tarefa vai ficar... A prof vai mandar provavelmente, né? Essa tarefa, Cris, já está aí no final da atividade, já está no final do material que eu mandei para vocês em PDF. Tá, É porque tá chovendo bastante aqui, prof, não tô te ouvindo direito. Tá. Aí, Cris, faz o seguinte, caso como tu não tá conseguindo me ouvir bem, toda essa explicação aqui, se tu tiver como depois tu rever a aula, lá no finalzinho, tá? Eu vou estar explicando tudinho. Ou me manda mensagem, me liga, enfim, vou estar à disposição, tá? Beleza. Então, assim, pessoal, como eu já escolhi o formato do arquivo, se vai ser em Word ou Excel, agora eu vou escolher o título do meu formulário que eu acabei de encontrar aqui, ó. De colocar aqui. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aqui eu coloquei o título do meu formulário. Eu escolhi o formato, aí aqui, ó, o formato, se será em tabela ou não, eu escolhi em tabela, porque facilita o controle para as minhas informações, ele vai ficar de maneira mais organizada. Então, eu já escolhi o formato. E um campo para que eu possa manter a temperatura, para que eu possa informar de acordo com os horários, ó. Aqui eu vou colocar a descrição do alimento, né, para que eu consiga identificar de qual alimento eu estou me referindo com relação à temperatura, e aqui eu vou informar a temperatura. Matei mais um campo. Depois eu vou para o campo para o responsável pela anotação.
Aqui embaixo, ó, funcionário responsável. Essa aqui é a pessoa que foi responsável por colher essas informações. Então, o campo para que eu insira essa informação do responsável está aqui embaixo. Depois eu vou precisar um campo para a hora da anotação. Eu coloquei esse campo aqui em cima, ó. Como eu tenho que medir a cada 2 horas, eu coloquei campos de acordo com as horas, às 10, às 12, às 14, às 16, 18, 20 e 22. Esses aqui foram os campos que eu utilizei para colocar o horário. E a data, que também pede que eu coloquei aqui em cima, para ficar de fácil acesso. Conseguiram entender melhor, pessoal, sobre o que eu quero que vocês façam? Vocês vão estar criando um documento como esse. Imaginário, no caso, sem medir nada, porque o que nós vamos medir? Não, vocês não vão. Vocês vão só criar o formulário, vocês não vão preencher as informações. É só a criação do formulário. Entenderam? Ah, tá. Entendi. Com os dados que nós temos aqui. Com os dados que vocês têm aí. Aqui que eu coloquei, ó, no slide, no penúltimo slide, tem os dados que eu quero. Um título, o formato, o campo para a temperatura, para o responsável pela anotação, outro para a hora, o outro para a data, entendeu? Esse modelo aqui que eu coloquei foi um modelo que eu coloquei que vocês podem tomar como exemplo. Ou vocês podem criar um formulário como esse, ou vocês pode ser igual a esse? Pode ser igual a esse, ou pode ser um novo formulário, desde que contenha aquelas informações. É porque eu quero que vocês coloquem no papel tudo sobre documentos que nós vimos, a gestão deles. A elaboração dele, então. A elaboração do formulário. Não vai ser o preenchimento dele, vai ser a elaboração do formulário. Certo. Certo, pessoal? Ficaram com dúvidas? Não, tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Agora ficou bem explicado. Eu vi que eu disse, vixe, eu acho que eu acabei dando um nó na cabeça desse povo. Falei muito rápido e acabei não explicando de primeira, e eu realmente imaginei que vocês fossem ficar com um pouco de dúvidas. Até quando que a gente tem que apresentar esse formulário? Esse formulário aqui vocês também vão estar enviando no meu e-mail, como todos os outros trabalhos, tá? E assim, como nós temos aula na quarta-feira, que é sobre monitoramento, não vai ser sobre essa disciplina na quarta-feira a nossa aula, então vocês podem me enviar esse trabalho até na sexta-feira, pode ser? Fica tranquilo para vocês? Sim. Sim. Beleza. Então, pessoal, tentem utilizar esse tempo que resta aí para vocês, para que vocês possam já começar essa elaboração. Caso surjam dúvidas, eu estou à disposição de vocês, tá? Beleza. Ficou alguma dúvida? Se ficou, a gente vai, volta, eu revejo algum conteúdo. Da minha parte, tá tranquilo. Na minha também, sossegado. Então, pessoal, eu acho que foi isso. Vamos começar a colocar isso em prática, vamos começar a passar isso para o papel, né, no formato que vocês acharem mais viável, e a gente vai conversando. Aguardo o envio do documento, se surgirem dúvidas, me chamem que eu vou estar aqui para auxiliá-los, e aí a gente vai trocando ideias. Eu vou procurar o aplicativo da carteira de trabalho, se mais alguém quiser, me manda mensagem, ou se preferirem, eu mando no grupo, mas eu posso mandar no privado também, se vocês acharem que vai ficar mais viável. Acho que manda no grupo, assim todos têm acesso. Então, beleza, eu vou estar mandando no grupo e todos vocês conseguem visualizar, e se de interesse for, vocês baixem, é bem bacana. Ok. Certo, muito obrigada. Nada, pessoal. Uma boa noite, fiquem com Deus, Boa noite. cuidem com esse tempo feio, e até quarta-feira. Boa noite. Até. Até. Melhoras. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um beijo, boa noite. Não.